Bem, olá a todos, bem-vindos de volta ao podcast Strength and Weakness. Aqui é o Guy e o Davion, e nós trabalhamos para a Strength and Weakness e temos falado sobre muitas coisas realmente interessantes nos últimos meses. Mas hoje, Davion, vamos realmente começar uma pequena série que faremos por um período de meses sobre uma questão que é importante tanto para mim quanto para você, Davion, e que é Até pró-gay. mais. Sim, bom, 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 bom. Não é Sim, empolgante tanta pescaria? Bem, sabe de uma coisa? Eu sei que isso não parece um assunto muito atraente, é sem isso. trocadilhos, mas é um tema importante. O que queremos fazer neste podcast, e certamente o que nosso ministério faz, é lidar com questões LGBTQ e como essas coisas se relacionam conosco em questões de fé. E toda essa teologia pró-gay cresceu rapidamente nos últimos 20 ou 30 anos, especialmente na América do Norte. Sabe, isso afetou a igreja de uma maneira tremenda. Então, sabe, eu pensei, ok, vamos falar sobre isso um pouco, sabe? Eu também escrevi, meu último livro foi sobre isso. Meu próximo livro que está por sair, vamos anunciar aqui neste podcast, mas meu próximo livro também que é sobre isso. E, na verdade, você e eu estamos envolvidos juntos em um documentário que está sendo filmado agora. Você e eu estivemos nisso, estamos nesta filmagem juntos, e tudo gira em torno da teologia pró-gay, e isso será lançado ainda este ano. Então, eu pensei, bem, vamos abordar este tema, falar um pouco sobre isso em nosso podcast para tentar ajudar os cristãos Ao longo do há próximo. alguns meses, diríamos semana a semana, abordar um ou dois argumentos que foram apresentados por igrejas que afirmam ser pró-gay, apologistas pró-gay, revisionistas da Bíblia que, escuta, Deus diz que a homossexualidade está bem para ele, e aqui está um dos argumentos por quê. E vamos apenas desembrulhar cada argumento um por um e falar sobre por que discordaríamos disso. Não sei, Davião, o que você acha dessa coisa de teologia progate? É que acho que, deixa-me dizer isso para aqueles que estão se perguntando, o que é progate? O que? Sobre o que você está falando. O que é teologia progate? Teologia progate é Uma maneira de pensar. pensando que é um conjunto de argumentos teológicos que foram apresentados pelas pessoas desde, bem, basicamente desde 1960 até 1980, onde as pessoas juntaram essas ideias de que Deus abençoa a homossexualidade, criou a homossexualidade. E ele não tem nenhuma questão moral com isso, desde que seja com dois adultos em um relacionamento monogâmico e amoroso. Se eles quiserem estar nesse relacionamento e serem seguidores de Jesus com Deus, isso seria aceitável. Você e eu, obviamente, discordamos disso. Isso é o que é a teologia pró-gay. Então, apenas para constar, Davion, para que todos saibam exatamente onde estamos. Nós discordamos disso, qual é a nossa posição. Então, se Deus disse que não, a homossexualidade é errada, qual é a nossa posição? Nossa posição é que o casamento é reservado para um homem e uma mulher, como Deus planejou, e, obviamente, você sabe que pode não estar de acordo com todos ou não parecer certo para todos, mas do ponto de vista, especificamente do ponto de vista cristão, sabe? Acreditamos que para casamento ser bíblico tem que ser entre homem e mulher unidos em casamento para sempre, ao contrário do que está sendo divulgado. E, sinceramente, essa visão parece que, sabe, aqui nos Estados Unidos e em outros lugares ao redor do mundo, essa visão está se tornando cansativa e ultrapassada, o que é realmente lamentável, porque, sim, muitas pessoas, obviamente, ainda mantêm essa crença e esse valor, mas parece que há uma pressão forte para abandonar essa mentalidade. E eu penso, quando penso em teologia de prova, penso em um movimento e penso nisso como sendo, sabe, ei, pare de pensar assim, sabe, é assim que você deve pensar agora. Mas sim, sabe, eu acho que o movimento de teologia de probate, acho que realmente se esforça para pressionar outras pessoas que mantiveram essa visão tradicional, para abrir suas mentes e expandir sua perspectiva e dizer, ei, deveríamos incluir, você sabe, casamento e relacionamentos homossexuais neste estado de relacionamento aprovado que Deus ordenou. E eu acho que é aí que está o problema, certo? Tipo, obviamente, não podemos ceder
em nossas convicções ou crenças aí. Sim, é muito interessante navegar por argumentos e tópicos muito interessantes que tenho certeza que vamos descobrir nas próximas semanas, mas estou animado para mergulhar nisso. Bem, você levanta algumas distinções realmente importantes aí. Você sabe, antes de tudo, é claro, nós reconhecemos plenamente que as pessoas são livres para viver como quiserem, certo? Deus não faz ninguém ser um robô. Ele nos dá a Bíblia. Ele espera que a sigamos. Mas a maioria do mundo está tipo, eu não quero seguir o que a Bíblia ensina, especialmente quando se trata de coisas como ética sexual. Então eu não vou fazer isso. E assim as pessoas têm esse direito. Mas estamos na posição de dizer, escute, se você vai seguir a Bíblia, se vai dizer que a Bíblia é a sua estrela guia, aquela a qual você entrega a sua vida, então, se você vai ser cristão e essa é a sua posição, então sim, a intimidade sexual só pode ser. Para isso, de um homem e uma mulher unidos apenas em casamento. Não vemos nenhum exemplo nas Escrituras que seja diferente disso. De fato, Jesus fala sobre isso ao citar Mateus capítulo 19, ao citar Gênesis. Ele estabelece esse padrão. Claro, vemos em Efésios capítulo 5 o apóstolo Paulo falando sobre casamento, estando em igualdade com o amor que Jesus tem pela igreja. E assim, vemos que há uma conexão espiritual muito forte sobre o que é o casamento. Então, você está certo, Davion. Quero dizer, a ideia de que o sexo é apenas para um homem e uma mulher no casamento é extremamente impopular hoje. Tudo o que você e eu estamos dizendo agora é apenas uma conversa maluca para a maioria das pessoas. E estamos sendo completamente contraculturais. Mas a distinção que você faz aqui é realmente importante porque não estamos falando ou julgando o resto do mundo por viver como querem. Reconhecemos que você é livre para fazer isso. Mas e as pessoas que dizem querer seguir Jesus? Agora de repente temos um grande problema em nossas mãos, porque sim, e eu entendo. Muitas pessoas têm dificuldade em entender por que Deus se importaria ou colocaria proibições às pessoas para não poderem estar em um relacionamento homossexual com alguém que amam, mesmo que seja monogâmico. Então, sabe, a igreja hoje está sendo desafiada, a mudar sua compreensão tradicional da ética sexual bíblica, algo que a igreja, como você disse, tradicionalmente manteve por, bem, pelo menos nos últimos 2000 anos. E assim, sabe, temos que estar dispostos a examinar esse desafio. E explicar por que aqueles que seguiram esse raciocínio estão errados. Ou vamos ter que mudar nossa visão, mas ambos não podem estar certos. E assim há um conjunto inteiro de argumentos teológicos que foram elaborados e inventados por um grupo de indivíduos, e falaremos um pouco mais sobre isso na próxima semana. Quem é este elenco de personagens? Quem criou essa teologia? Falaremos sobre eles no nosso próximo podcast, porque acho que ter um pouco da história de onde isso veio é importante. Nossa posição seria, ouçam, você não pode mudar o que acredita. Ligado. Coisas tão importantes, fundamentais e básicas como a ética sexual baseada nos seus sentimentos, emoções, ou no que o TikTok diz. Sabe o que diz a Bíblia? Isso tem que ser o nosso padrão. Tudo bem. Acho que você e eu concordaríamos. Para aqueles que estão ouvindo o podcast pela primeira vez, você é um homem cristão com atração pelo mesmo sexo. Eu sou um homem cristão com atração pelo mesmo sexo. Então, escute, você e eu estamos vivendo isso. Nós entendemos a tensão aqui. Como nós entendemos? Quão difícil é ser devoto a um modo de ensino e a uma posição teológica que é extremamente inconveniente para você e para mim. Certo. Sim. Para ambos, esta não tem sido uma vida fácil de nos submetermos. Para uma ética e um padrão, e isso não é como sentimos que, eu não sei, nascemos com ou que é apenas uma parte muito natural e real de nós. Eu não sei. Você tem algum pensamento sobre isso? Sim. Acho interessante que, quando se trata desse assunto específico, parece ser um motivo para mobilização em relação à sexualidade e atração, e ao que parece natural. Mas, na realidade, sabe, eu acho que não vemos movimentos começando com base em outros sentimentos que nos parecem naturais, certo? Tipo, para mim, parece natural reagir com raiva quando alguém me faz algo errado. Mas, sabe, eu não vou iniciar um movimento sobre isso. Ei, nós vamos, tá tudo bem, lutarmos com alguém que nos olha de forma errada,
ou nos corta no trânsito, e não para minimizar os sentimentos em torno, você sabe, da homossexualidade, porque, obviamente, é relacional, impacta nas relações. E então, acho que isso é muito mais pesado. Mas, biblicamente falando, certo como está, a Bíblia é projetada para nos empurrar para viver de uma forma que é simplesmente não natural. Sabe, há tantas coisas que nos parecem naturais, mas, sabe, o caminho de Jesus é, como você disse, contracultural e é contra a corrente, e vai contra o que parece certo e o que parece natural, não apenas na área de ética sexual, mas nas relações humanas e na forma como interagimos e na maneira como pensamos e operamos. É apenas diferente. E então, para mim, pessoalmente, acho que é aí que está o maior atrito com a teologia pró-gay. É preciso um assunto, uma área que parece um pouco mais intensa e diz, ei, na verdade, todas essas outras coisas eu até posso concordar, mas esta área específica eu não acho que posso deixar passar, porque eu quero este relacionamento ou quero esta experiência e não estou disposto a concordar com esta posição. Então vamos encontrar uma maneira de manobrar. Ou, sabe, inserir uma perspectiva diferente para incluir relacionamentos homossexuais no evangelho. E eu simplesmente não acho que há um caso para isso. Entende? Quer dizer, Sim, você e eu trabalhamos muito. Eu por 38 anos por ser cristão. Há quanto tempo você é cristão, Dave? completando 15 anos. Por 15 anos, nós dois trabalhamos consistentemente para negar sentimentos e emoções, atrações e tentações. Trabalhamos consistentemente para negar isso em prol do que acreditamos que a Bíblia ensina sobre este tema. E reconhecemos que não podemos ter o bolo e comê-lo também. É inconveniente para nós nos submetermos a isso. Então, você levantou um ponto muito bom aí, Davion. Em nenhuma parte da Bíblia, Jesus diz: siga seus próprios sonhos, siga sua própria verdade, seja seu próprio homem. Não, não vemos isso em lugar nenhum nas Escrituras. De fato, o que vemos nas Escrituras é: tome a sua cruz diariamente e siga-me. Negue a si mesmo todos os dias. Crucifixe, eu entendo, essas não são as partes mais empolgantes da fé cristã, porque nos deixa tendo que falar sobre algumas coisas bastante difíceis. Quem quer falar sobre crucificação e autocrucificação e negar a si mesmo todos os dias? Quando se trata de questões como ética sexual, isso é parte da fé cristã e temos que acreditar no que Deus quer para nós, porque Ele é o arquiteto e desenhista de nossas vidas. Ele é quem nos fez e formou. Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe o que funciona e o que não funciona. E ele sabe que quando se trata de relacionamentos, o plano era para um homem e uma mulher, casados somente. E qualquer coisa fora disso, Deus como, não faça isso. Seja de natureza heterossexual ou homossexual, não faça isso. Eu te amo, eu me importo com você. Estou te dizendo, se você vai se envolver em sexo antes do casamento, fornicação, traição ao seu Ou, cônjuge, homossexualidade, você só vai fazer uma bagunça das coisas. E eu não quero isso para você. Eu te amo demais para isso. Então, por favor, por favor. basta seguir o meu plano. Então, você e eu estamos nos esforçando para fazer isso de maneira bastante imperfeita, tenho certeza, mas fazendo isso com muita fidelidade, espero. Acho que outra coisa também é, acho que a razão pela qual isso se torna uma questão tão emocional é Porque, porque não estamos falando apenas sobre doutrina aqui. Estamos falando sobre nossa família e nossos amigos, nossos filhos e nossas filhas, nossos irmãos e nossas certo, irmãs, nossos vizinhos da porta ao lado, as pessoas com quem estudamos. Nos importamos com essas pessoas e queremos que elas tenham um relacionamento com Jesus. E adoraríamos que elas pudessem amar fisicamente a pessoa que acham que amam. E quando a Bíblia agora fala, ela diz: bem, isso não é possível, isso se torna uma questão muito emocional, certo? Então, sentimos essa tensão, certo? Você e eu entendemos isso. com certeza. Sim, é complicado, é complexo. E eu definitivamente quero deixar claro que, você sabe, hum, é difícil abandonar algo, ou, em alguns casos, alguém.
Isso parece ou abandonar um relacionamento que parece certo e natural e talvez seja amoroso e talvez seja muito especial, certo? É desafiador fazer isso. Acho que a tensão, certo, com a qual lutamos e que as pessoas lutam é como eu posso. Realmente experimentar a vida ao máximo, como Jesus diz em João 10, sem esta parte da minha vida, que sinto que sem ela, minha vida estaria vazia, certo? E então eu definitivamente entendo que é uma luta muito real e, sabe, eu definitivamente não quero parecer como. Faça isso, não faça aquilo. Veja as coisas dessa maneira. Esta maneira está errada. É mais complexo que isso. É multidimensional e multifacetado. Mas eu também quero dizer que Deus entende, sabe? Como as pessoas se sentem, quem, quem lida com isso. E você, sabe, são atraídos homossexualmente e querem estar nesses relacionamentos que Deus entende e, e sabe quão complexo é e como parece neutro. Que também Deus tem algo melhor reservado. E eu acho que é aí que o componente da fé realmente entra, onde você tem que lidar com, ok, se eu deixar de lado esta parte da minha vida que parece certa e natural para mim, tenho fé de que Deus vai satisfazer a parte mais profunda do meu coração e os desejos mais profundos que tenho. Acho que você e eu já experimentamos isso. Fizemos esse sacrifício e nos colocamos em uma posição onde vamos nos submeter à maneira de Deus fazer as coisas, mesmo sendo difícil e duro. E ainda é difícil, sabe? Dia após dia. Às vezes é uma luta, e realmente sinto essa tensão de deixar para trás essa parte da minha vida. Mas no final das contas, eu sei com certeza que minha vida está completa com Deus. Acho que tentar convencer as pessoas disso é o que é difícil, sabe? E eu acho que a teologia pró-gay diz: ei, você não precisa fazer essas coisas. Você pode simplesmente ter tudo. Como você disse, ter o bolo e comê-lo também. O que honestamente soa muito mais atraente, se formos sinceros, sabe? Eu não preciso abrir mão de nada. Eu posso simplesmente ser quem eu naturalmente sinto que sou e ainda estar bem com Deus. Ótimo. Quero dizer, isso é uma venda bastante fácil, sabe? Então, é uma grande questão para enfrentar, com certeza. Você sabe, e a questão é que não há resultado garantido, sabe? Os resultados prometidos que recebemos ao seguir Jesus são: você recebe a promessa do perdão dos seus pecados, você recebe a promessa da eternidade com ele no céu. Quero dizer, há alguns resultados prometidos. Você recebe o Espírito Santo, você passa a pertencer à igreja. Mas então há outros resultados em nossa vida que não há promessa. Então, você sabe, nós dois nos casamos com mulheres e estamos criando famílias. Há muitas pessoas cristãs atraídas pelo mesmo sexo que não querem se casar se seguem uma ética sexual bíblica tradicional e conservadora. Mas depois há outros que anseiam por um relacionamento, anseiam por romance, querem estar em um relacionamento esperando que possam encontrar alguém do sexo oposto, uma pessoa cristã, para ter um relacionamento, mas não conseguem encontrar. E isso, você sabe, é difícil. Há uma diferença entre estar sozinho e estar sozinho, né? Você sabe, a solidão é uma condição terrível, numa situação difícil de se estar na vida. E meu coração se compadece daqueles que na igreja, porque eles se comprometeram a serem celibatários ou porque nunca se casaram, sabe? E estão sofrendo por causa dessa solidão. E esse é um lugar difícil de estar. E sabe, nosso apelo às pessoas seria: escutem, Jesus vale a pena. Sabe? E por favor, continue se dedicando a isso, mesmo sabendo que não é fácil, vale a pena. E talvez um dia um relacionamento surja no futuro, mas não há garantia disso. Você sabe, eu e vários outros, é claro, fomos realmente abençoados. Sabe, nós dois queríamos um relacionamento, mas ambos estávamos dispostos a estar em um romance físico. Relação com uma mulher, mesmo que isso vá um pouco contra como nos sentimos, estávamos dispostos a fazê-lo. E tem sido uma bênção. Certamente direi que não voltaria à minha vida gay por nada. Já faz muito tempo, 38 anos. Não estou envolvido em qualquer tipo de atividade homossexual há quase 4 décadas. Eu era uma pessoa diferente antes. Já não sou mais a mesma pessoa. Isso foi em outra vida. Mas com o benefício da retrospectiva perfeita, eu nunca voltaria para aquela vida. Minha vida é tão
como você disse, tão cheia, tão abençoada. A homossexualidade, como todo pecado, prometia tanto, mas entregou tão pouco. E acho que todo pecado e tentação sexual são assim. Vai prometer isto e então você acaba recebendo aquilo. É, no fim das contas, uma decepção. Fazendo do jeito de Deus, porém, não há dúvida de que seguir o plano de Deus, por mais inconveniente ou desafiador que tenha sido para você e para mim e para aqueles que fizeram isso, a verdade é que descobrimos que Jesus realmente tem sido capaz de suprir nossas carências emocionais, relacionais e espirituais de forma muito melhor do que a homossexualidade ou qualquer outra coisa poderia. Então isso tem valido a pena para nós. Não é fácil, mas vale a pena. Então, nos próximos vários podcasts é disso que vamos falar. De onde vêm esses argumentos? Quais são os argumentos apresentados por igrejas que afirmam a causa gay, uma das quais nossas cidades estão cheias, especialmente se você está ouvindo isso em um país de cultura ocidental? Isso é extremamente popular agora. E assim queremos ser capazes de dizer, ok, aqui estão os argumentos. Que parte do argumento é realmente verdadeira? Qual parte do argumento está errada e por quê? E acho que, para nos preparar, tenho duas coisas que quero dizer. Número 1, não queremos apenas correr para a suposição que todos que discordam de nós não se importa com a Bíblia. Certo, Acho com que, certeza. sabe, isso pode ser um caminho fácil para os cristãos seguirem. Quando discordamos em questões fundamentais como essa, bem, obviamente, eu devo amar a Bíblia muito mais do que você ama a Bíblia, porque eu adotei essa posição e você adotou aquela, e obviamente você está errado e eu estou certo, então obviamente eu amo a Bíblia mais do que você. Acho que esse é um grande erro que cometemos. Eu realmente acredito que há pessoas em igrejas que afirmam a comunidade gay que genuinamente amam Jesus, genuinamente amam as Escrituras, mas achamos que elas carregam. E eu não quero que sejamos babacas aqui, eu não quero que sejamos maus, grosseiros, mal intencionados. Quero que nosso tom e atitude sejam de gentileza e respeito. Acho que precisamos ser diretos e honestos. Acho que parte de nossa conversa não será fácil, mas certamente queremos ser respeitosos com aqueles que discordam de nós e espero que possamos dizer algumas coisas nos próximos 2 meses enquanto passamos por esses argumentos. Vamos, 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 vamos abrir. Esperamos abrir os olhos de algumas pessoas para pensarem, eu não tinha considerado essa perspectiva. Entendo porque você gostaria Certo. de... Isso faz sentido para mim. Eu discordo desta ideia. Sei que você tem alguma opinião sobre isso antes de encerrarmos o dia. Eu concordo. Acho isso ótimo. Eu acho que, sabe, é importante notar que sabemos que as pessoas estão apenas tentando descobrir como amar a Deus e como equilibrar essas coisas. E é complicado, é emocional e é complexo. Não é sempre preto e branco. E então, há muita paciência, muita graça, muito amor para se ter e, você sabe, enquanto tentamos entender essas coisas. Então, eu ecoo essa mensagem. Nós não pensamos que os teólogos pró-gay odeiam Deus, ou odeiam a Bíblia, ou não se importam com todas as coisas de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, sabe, esperamos que possamos criar oportunidades para ter diálogo e discussão sobre as diferenças que podemos ter. Então, sim, acho que isso é um aviso importante. Com certeza. Sim, obrigado. E para nos preparar para o nosso próximo podcast, o que faremos será falar sobre de onde vêm essas coisas. A questão que quero que nossos ouvintes considerem é que toda essa coisa sobre teologia pró-gay, a ideia de que Deus abençoa a união homossexual e que está tudo bem para os cristãos se envolverem em um relacionamento gay romântico enquanto seguidores dele, é um argumento relativamente novo no debate sobre ética sexual. E isso só remonta a cerca de 1960. Então, minha pergunta é a seguinte, e por favor, reflita sobre isso até chegarmos ao nosso próximo podcast. A igreja, com C maiúsculo, tem seguido uma teologia por basicamente 2000 anos que afirma o que já dissemos, que a união sexual é apenas para um homem e uma mulher no casamento. A posição da Isso igreja, foi- tradicionalmente por 2000 anos e agora, de repente, desde 1960, isso está sendo questionado até o ponto em que estamos hoje. Minha pergunta para ser ponderada é esta. É possível que realmente todo o tempo na Bíblia A noção de você que poderia ser gay e cristão foi enterrado nas profundezas das páginas das Escrituras. Esteve lá o tempo todo e todos os tradutores da Bíblia e todos os teólogos e todos em quem confiamos nos últimos 2000 anos. Quem ensina a verdade bíblica errou, eles simplesmente não perceberam, estava realmente na Bíblia o tempo todo e todos passaram por cima. Mas então, por volta de 1960 e depois novamente em 1980, John Boswell, Vou seu nome agarrar. agora, vamos falar sobre ele na próxima semana,
de repente, simplesmente descobriu isso e foi como se estivesse lá o tempo todo. Como todos nós perdemos isso. Isso é possível? Ou algo mais está acontecendo? Dizemos, não é possível que todos tenham perdido isso por 2000 anos. Essas não são verdades enterradas nas páginas das escrituras que todos perderam. Algo mais está acontecendo. Então, acho que no nosso próximo podcast, Davion, vamos passar por alguns dos grandes nomes, o elenco de personagens. Propagaram, inventaram, criaram, conceberam, redigiram esses argumentos. E depois disso, à medida que os podcasts continuarem, começaremos a dissecar os argumentos, um por um. Mas estou feliz que estamos fazendo isso juntos no outro dia, John, porque é claro que nossa credibilidade vem do fato de que somos ambos homens cristãos com atração homossexual que amam Jesus e se dedicaram a um ensino bíblico que não é fácil para nós seguir, mas estamos dispostos a fazê-lo. E queremos, de uma maneira gentil, amorosa e respeitosa, defender por que estamos fazendo o que estamos fazendo e desmontar esses argumentos para as pessoas que estão interessadas. Parece um plano. Estou ansioso por isso. Todo mundo que está assistindo ao podcast Strength and Weakness, obrigado por se juntar a nós. Muitos materiais ótimos que nosso ministério fornece em strengthandweakness.org. Dê uma olhada e esperamos estar com você no próximo podcast.